Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Eu vi pessoas querendo o Pix aqui eu vi tentando procurar, já tinha saído. O Pix é livros.admvinhasp@gmail.com. livros.admvinhasp@gmail.com. Ok? É isso mesmo, acertei, ó. Certinho. Irmãos, deixa eu contar algo para vocês. Eu acabei esquecendo, acabei de falar aqui pro pessoal do louvor, esqueci. Semana passada, quantos acompanharam aqui a nossa festa de 25 anos da Videira lá em Goiânia pelas redes sociais? Você acompanhou? Mas antes da festa de 25 anos, nós tivemos algumas homenagens feitas lá. Eu ia trazer para você hoje, mas eu esqueci na minha casa. E nem é para ficar na minha casa, porque lá é para ficar na minha sala. É que essa semana foi tão complicada. Eu voltei de Goiânia. Imagina um cara que voltou estragado de um lugar, fui eu. Parecia que eu fui atropelado por um caminhão. O caminhão deu ré, passou em cima de mim de novo. Depois ele engatou primeiro e passou em cima de novo. Eu voltei de Goiânia, deixei as malas dentro de casa e já fui direto para o hospital. Eu voltei com conjuntivite, eu voltei com amidalite, eu voltei com virose. Irmão, eu voltei tudo estragado de Goiânia. Foi uma semana que, pelo amor de Deus, assim, difícil. Na verdade, eu voltei a comer alguma coisa quinta-feira. Eu estava desde domingo sem conseguir engolir saliva, para você ter uma ideia. Os mais antigos vão lembrar. Antigamente tinha um negócio, meu avô tinha na beirada da cama. Ele usava era o tipo de um jarrinho assim para ficar cuspindo a noite inteira dentro desse jarro. Os antigos vão lembrar, 60 anos atrás, aí você vai lembrar, 50 anos, o pessoal lembrava. Irmão, não consegui engolir saliva. Eu lembrei daquela parte, vai precisar ter um negócio desse do lado da minha cama. Eu não conseguia tomar água, de tanto que inflamou as amígdalas assim. Eu não sei o que aconteceu em Goiânia, estava muito seco lá, mas passei muito mal. Aí, pelo fato de voltar quinta-feira às atividades de novo, eu acabei esquecendo em casa. Mas nós, como igreja, fomos homenageados lá em Goiânia. Na verdade, foram 17 igrejas em toda a vinha mundial. Então, hoje, nós estamos mais de 35 países. Nós temos a Videira, a Igreja Videira, em mais de 35 países. Se me perguntar agora quantas igrejas nós somos no Brasil, eu não sei te falar, mas nós estamos em todas as capitais do Brasil, nós temos uma igreja videira. E nós estamos no meio dessas 17 igrejas que foram homenageadas por terem mais de 1.000 membros nas suas igrejas. E lá eu ganhei uma plaquinha como igreja, a igreja que tem mais de 1.000 membros, apenas 17 igrejas. Isso é motivo para nós nos alegrarmos como igreja, porque você faz parte disso. Então olha para o irmão que está do seu lado e fala, você faz parte disso. Isso é uma alegria para mim e para você. Então, semana que vem eu prometo que eu trago para você ver o que é que nós ganhamos lá. Mas eu fiquei muito feliz, foi uma festa muito boa, até porque nós estávamos com muitos irmãos aqui de Diadema, lá em Goiânia. E foi algo assim, surreal, foi algo muito abençoador. Eu estou na Videira há 25 anos. Desde quando ela veio para São Paulo, eu estou aqui. Então, você participar de algo que você viu o começo e completar 25 anos é uma alegria muito grande para nós. Passa um filme na cabeça. E ainda ser homenageado por fazer parte das igrejas de milhares, isso é algo que traz mais alegria ainda no nosso coração. Mas eu creio, o ano que vem o pastor Aloísio falou, ou melhor, ele falou que nos próximos 25 anos, eu estava fazendo as contas, daqui 25 anos eu vou ter 70 anos. Eu nem sei se eu vou aguentar fazer parte da festa dos 50 anos, mas enfim, ele falou que daqui 25 anos nós vamos fazer a homenagem dos pastores e das igrejas que tem mais de 10.000 membros. Eu creio piamente que daqui 25 anos nós teremos muito mais que 10.000 membros
na nossa igreja, porque o reino de Deus ele só cresce, e é isso que você precisa ter na sua mente, que o reino de Deus ele só cresce, o reino de Deus nunca regride, ele só avança, amém? Quantos estão animados para o nosso jejum de 21 dias? Dá um glória a Deus, amém. Como a minha esposa disse, nós temos muitas pessoas hoje que estão nos nossos encontros, né? E eu recebi o feedback lá do encontro, que está uma bênção lá no encontro, apesar das dificuldades que nós encontramos. Aconteceu pegar o fogo atrás do sítio lá, na verdade o Brasil está pegando fogo, né? Então pegou fogo atrás do sítio, queimou todo o encanamento do sítio lá, o pessoal ficou sem água ontem o dia inteiro, tá? Agora que foi restabelecida a água lá, mas a água não foi o problema para o tanto de mover de Deus que está acontecendo naquele lugar lá. Pessoas quebrantadas recebendo muita parte de Deus. Mas os irmãos estão lá, então por isso que hoje está sentindo um prédio um pouco mais vazio aqui pela manhã. Mas nós vamos começar o nosso jejum de 21 dias. Lá, depois do final do culto, você pode passar lá naquela mesa onde o pastor Daniel está sentado, você pode adquirir o seu livro, caso você não adquiriu. Você que é líder, anfitrião, o seu pastor de rede já está com a quantidade de livro que ele pediu. Mas caso você ainda não está inserido numa célula e fala, pastor, eu quero livro, quero material, é importante que você adquira o material, porque são 21 dias, cada dia nós temos aqui uma lição, vamos chamar assim de lição, mas temos uma parte aqui de algo que Deus vai nos ministrar durante esses 21 dias. Então, nesses 21 dias, você tem algo específico para a sua vida. O tema do nosso jejum esse ano é chamados e treinados para reinar. Sabe, a palavra de Deus, ela diz que eu e você, nós somos chamados pelo Senhor, chamados para uma obra prevalecente. Mas para que eu e você façamos parte dessa obra prevalecente, nós precisamos entender que precisamos ser treinados. Eu lembro quando eu participei do exército há muitos anos atrás, eu tinha lá 18, 19 anos, eu fui para o quartel, 3 meses da vida no quartel eram destinados a você aprender todas as coisas que um soldado fazia. Então, nesses 3 meses, você tinha que aprender a marchar, você tinha que aprender a bater continência, você tinha que aprender a atirar, a montar e desmontar um fuzil. Então, 3 meses você tinha que aprender a se portar como um soldado. Depois de 3 meses, você aprendia treinamento de guerra, como você se portar numa guerra. Se você não morresse logo no primeiro tiro da guerra, como que é que você tinha que levar toda o tempo que você estava servindo para se portar bem numa guerra, para você não morrer tão antecipadamente. Então, todos que foram chamados pelo Senhor, eles também foram treinados. Então você percebe na palavra de Deus, você vê Jesus ensinando os seus discípulos. Quando Jesus chama os seus discípulos, ele chama os 12. Quando Jesus chama Pedro, João, quando eles estavam lá pescando, o que Jesus diz para eles? Falou, agora vocês não serão mais pescadores de peixes. Agora vocês serão o quê? Pescadores de homens. E durante 3 anos e meio, o que é que Jesus ele faz? 3 anos e meio da sua vida, Jesus, ele investe o seu tempo, o seu ministério, para ensinar os seus discípulos, a treinar os seus discípulos, para quando ele não estivesse aqui, as pessoas pudessem continuar aquilo que Jesus havia ensinado. Então, depois que Jesus ensina os seus discípulos, Jesus chama, então faz o convite. Depois que Jesus faz o convite, Jesus treina por 3 anos e meio, mas depois Jesus envia os seus discípulos para quê? Para pregar o Evangelho. E depois que os discípulos são enviados para pregar o Evangelho, a igreja do Senhor Jesus, ela cresce. Então Jesus, nesse tempo, investiu o seu tempo, gastou o seu tempo em ensinar a igreja, para quando ele não estivesse aqui, a igreja pudesse continuar crescendo. Então a igreja cresceu tanto que hoje eu e você, nós somos testemunhas desse investimento de Jesus lá atrás na vida dos discípulos, que nós estamos aqui hoje. Então a minha e a sua vida, que somos discípulos de Cristo Jesus, é da mesma forma.
Então Jesus, ele nos chama, ele nos treina, depois ele nos envia para pregar o evangelho às pessoas que estão ao nosso redor. Mas para pregar o evangelho, nós precisamos saber daquilo que nós estamos falando. Para pregar o evangelho, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Para pregar o evangelho, nós precisamos saber para qual é o lugar para onde nós vamos. Termos a clareza, termos a visão. Não, eu vou para cá, aqui é o meu alvo, então eu não me desvio desse alvo até que o propósito seja alcançado. E nesses 21 dias nós fizemos algo. Não são todas as videiras que fizeram isso, mas nós fizemos algo. Fizemos um cartãozinho de oração. Então lá no fundo depois, pastor Daniel, você pega para mim, está aqui não precisa trazer aqui não, está nesses pacotes, já deixa aí em cima da mesa aí. Eu gostaria que você pegasse um cartãozinho desse para cada membro da sua célula. Então, se o seu líder não está aqui hoje, você tem a liberdade de pegar os cartõezinhos na quantidade de membros da sua célula. Isso daqui não é pago, a única coisa que você precisa pagar é o livro. E por sinal, esse livro já deve ter uns 200 anos que está o mesmo valor, não aumenta. Porque o objetivo não é ganhar dinheiro. O objetivo é que você tenha um material para você ser abençoado. Então eu tenho o livro de jejum, irmãos, de 25 anos atrás, guardado na minha sala. Então, até hoje, tem palavras que eu ministro aqui para você de domingo, que são de livros de 20 e tantos anos atrás. Porque livro é uma coisa que você usa por toda a sua vida. Então Deus fala com você no momento onde você precisa. Mas voltando aqui para o cartão. Então esse cartãozinho aqui tem aqui duas coisas que você pode colocar aqui nesse cartão. A primeira, que é o jejum de 21 dias, ele está focado nisso, que é o quê? A palavra, ela fala que o Senhor nos chamou, depois Ele nos treinou, depois Ele nos enviou. Enviou para quê? Para pregar o seu evangelho. Então a pregação desse evangelho tem a ver com você ganhar pessoas para Cristo Jesus. Fazer discípulos para Cristo Jesus. Mas nós também sabemos que fazer discípulos para Cristo Jesus, isso é uma linha muito fina o que eu vou dizer para você, mas não é tão simples assim. O porquê não é simples assim? Aí eu vou te explicar que não é simples, mas é simples. É um paradoxo isso. Então, ele não é tão simples, porque quando nós pregamos o evangelho, eu já estou na minha palavra, já para deixar bem claro para você. Quando nós pregamos o evangelho, nós nunca deveríamos pregar o evangelho de uma forma natural. Porque quando eu falo algo de uma forma natural, eu estou tentando enfiar a goela abaixo do cidadão, algo que o espírito dele não está preparado. Você já viu quando você vai começar a dar, quantos são pais e mães aqui? Levante sua mão. Você lembra quando seu filho começou a comer papinha? Ele saiu da parte líquida, quando ele tomava mamadeira, tomava leite do peito, aí você começou a dar papinha para ele. Quando você deu papinha para ele, você pôs lá a papinha na boca dele, ele já comeu logo de vez assim, você pôs, ele engoliu, você só limpava o que ficava um pouquinho para fora, e ele comia tudo que estava dentro do pratinho. Irmão, ele comia pela orelha, pelo nariz, pelos olhos, ele cuspia, e ele vai lá que ele está comendo, porque ele gosta mais do que come, porque você está ensinando ele a comer. Então, há um tempo que você está preparando o corpo daquela criança, desenvolvendo as musculaturas da sua boca, da língua, para que ele possa aprender como você come hoje. E tem alguns que aprenderam tão bem que não pararam até hoje, né? E fazem isso de uma forma muito boa, de tanto que aprenderam a comer. Mas no começo não é fácil. Eu lembro um dia que a minha esposa, ela foi para Goiânia, e eu fiquei com os meus filhos pequenos em casa. Então, na verdade, eu fiquei com a minha filha, a Ana, ela tinha 6 meses de idade. E aí minha esposa fez assim para mim, está tudo congelado lá no freezer, tinha 6 meses. Está tudo congelado lá, é só você tirar, descongelar, bater no mixer a sopinha, põe um pouquinho de água nela para não ficar muito pastosa, para não ficar muito grossa, e dá a papinha para ela. Ok, aprendeu? Ela fez, mas ela falou com a criança, aprendeu? Falei, aprendi. Ela foi, eu catei os legumes que tinha, bati no mixer para dar para ela, falei, fui provar, foi um negócio ruim.
não tem gosto, está faltando alguma coisa. Falei, não, vou cozinhar uma carne para bater junto na sopinha. Fui lá, peguei um pedaço de carne, coloquei dentro da sopa, peguei um pouquinho de sal, coloquei na sopa para dar para a criança, e bati, irmão, ficou uma papinha maravilhosa, igual a da Nestlé. Ficou maravilhosa. E dei para ela. Eu lembro quando eu dei para minha filha, ela comeu com gosto, porque a papinha tinha sabor. Quando eu cheguei em casa, minha esposa fez assim, deu a papinha para a Ana? Falei, dei. Falei, só dei uma incrementada na papinha. Botei um pouquinho de sal, coloquei uns pedaços de carne, bati lá no liquidificador, nem bati no mixer, irmão. E ela tinha colocado junto lá no mixer, eu não me lembro se era mandioca, acho que era mandioca, mas mandioca quando você bate, vira uma goma, né? Você estica ela assim, que ela vira um elástico. Eu lembro que eu catava um negocinho, eu pegava pedaço da papinha para dar para a Ana, porque virou uma goma. Eu falei para ela, eu bati no liquidificador. Você bateu no liquidificador, você fez não sei o que com a mandioca, que virou uma goma para dar para a criança. Eu falei, não, eu botei um pouquinho de sal e um pedaço de carne. Ela quase me matou. A Ana está viva, irmãos, está bem, tem 18 anos, fazendo faculdade, liderando célula, vai multiplicar a célula daqui hoje. Está muito bem, mas ela quase me matou. Eu falei, ela não está preparada para isso. Falei, como que não está? Quando eu era criança, a gente já comia feijoada quando tinha 3 meses de idade. Agora vocês querem ficar dando papinha para criança desse jeito, mas isso não vem ao caso. Mas ela teve que ensinar. Então, ensinar a perceber o sabor das coisas, vai introduzindo as coisas aos poucos. Então, até que o corpo dela esteja preparado para que ela possa comer. Então, falar de Jesus é da mesma forma. Não tem como você falar de Jesus e querer ter o resultado de algo se você não está preparado ou se o ambiente não está preparado. Eu dei toda essa volta aí para que você entenda isso. Então você precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus, você precisa estar cheio do mover de Deus, para que quando você for falar com alguém, essa palavra, ela mude a vida da pessoa. Eu tenho um pensamento. Lendo as escrituras, a palavra de Deus, lendo as escrituras, eu consigo compreender algo. Não tem como a palavra de Deus, ela não causar algo na vida de alguém. Não tem como. Não tem jeito de você pregar o evangelho, a pessoa permanecer da mesma forma que ela está. Talvez você esteja aí agora dizendo, pastor, mas eu já preguei o evangelho, o cara só faltou me bater. Pois é, esse é o outro ponto. Quando você prega o evangelho, ele precisa acontecer uma mudança na vida da pessoa. Primeiro o evangelho precisa mudar a sua. Depois que o evangelho mudou a sua, ele precisa mudar a vida do outro. A palavra de Deus precisa mudar a vida do outro. Então, uma parte daquilo que você pregou, quando tem vida de Deus, a pessoa ela vai aceitar e dizer, eu quero essa palavra. Eu quero esse Jesus. Eu quero isso para mim. Eu lembro o dia que pregaram o evangelho para mim. Meu irmão, 5 anos de idade, pregou o evangelho para mim. Eu falei, não, eu quero isso daí que você está falando, porque eu achei muito interessante. Não, algo mexeu aqui dentro. E eu fui lá na igreja, lá no prédio da igreja, na época, com uma criança também, para ver o que é que estavam falando. Porque algo mexeu aqui dentro. Agora, quando nós pregamos, a pessoa ela rejeita 100%, é porque o evangelho também aconteceu alguma coisa na vida dele. Ele rejeitou 100%. Então ele não permaneceu da mesma forma que ele está, porque o evangelho é assim, ou você aceita ou você rejeita. Só não tem como permanecer da mesma forma que está. Fala, não, gostei, achei bonitinho. Não, legal, eu vou virar um simpatizante. Não existe crente simpatizante. Ou o evangelho muda, ou o evangelho não muda. Então, para isso, você precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus. Então aqui nesse cartão, nós temos aqui alguns alvos de pessoas para quem você vai orar durante os 21 dias. Quantos aqui tem pessoas que você queria ver aceitando Jesus, descendo as águas do batismo? Levante sua mão. Então você vai pegar o cartãozinho lá no fundo, lá levar lá para a sua célula, você vai escrever o nome das pessoas aqui. Mas é importante que você não coloque lá no cartão, pastor, eu queria que a minha empresa, tem 1.500 funcionários, que a minha empresa toda conhecesse Jesus. E aí você quer orar por 1.500 pessoas e colocar aqui no cartão 1.500 pessoas. Sabe, eu quero falar uma coisa para você. Por mais que eu entenda seu coração, apaixonado pela palavra e por ver o que você quer ver na vida de outros, você não vai conseguir orar por 1.500 pessoas.
Mas você dá conta de orar de 5, 6, 7, 8, 10 pessoas, você consegue orar todos os dias, nos 21 dias. Se eu estou apresentando a vida dessa pessoa, usa a minha vida, porque não adianta você só colocar o nome da pessoa aqui, você tem que ter a disposição de ir lá e pregar o evangelho. Então você está orando para ela aqui, para Deus gerar uma oportunidade através da sua vida de pregar o evangelho para ela. Então esse é o X da questão. Então você vai colocar lá o nome da pessoa. Mas aqui atrás também, você tem alguns alvos pessoais. Sabe, então, amanhã começa o nosso jejum de 21 dias. Sabe, é importante que você tenha uma grande expectativa no seu coração. Porque além de Jesus, além de nós orarmos por aquilo, por pessoas, nós também vamos orar por coisas pessoais, minha e sua. Então eu tenho algumas coisas que eu quero orar, porque eu tenho enfrentado algumas dificuldades que eu quero alcançar diante de Deus. E a palavra de Deus, quer ver? Abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 17, verso 20. Mateus, capítulo 17, a partir do verso 20. Jesus aqui nessa passagem, deixa aqui o versículo aqui no telão. Jesus aqui nessa passagem está confrontando as pessoas que andam com ele acerca dos milagres que elas foram chamadas para fazer no nome de Jesus. Então muitas pessoas ali estavam questionando Jesus, dizendo para ele, Jesus, mas como que nós vamos curar a pessoa que está enferma? Como que nós vamos ressuscitar as pessoas que morreram? Jesus, como que nós vamos fazer a sua obra? E Jesus fala para eles, sabe por que vocês não conseguem fazer isso? Por conta da pequenez da sua fé. A sua fé ainda é muito pequena. A sua fé não alcançou o que precisa ser alcançado para que o meu poder seja estabelecido na vida dessas pessoas. Mas Jesus também diz, vocês precisam entender algo. Vocês precisam entender que o seu jejum vai mover algo de coisas que o seu natural não dá conta de fazer. Então eu posso vir aqui pregar para você o evangelho, pregar a palavra de Deus e pregar para você 4 horas. Mas dessas 4 horas, você pode ouvir e sair daqui e falar, nossa, uma boa palavra, pastor. Nossa, uma palavra tem exegese, tem hermenêutica, tem tudo que você precisa entender no meio teológico, ela tem. Mas não tem vida, ela não houve transformação. Sabe, ela não ouve dentro de você, fala, não, qual que é a minha parte nessa obra de Deus? Então, quando você não entende qual é a sua parte na obra de Deus, é porque não teve vida. Então, porque o Espírito Santo não agiu dentro do seu coração ainda, não gerou algo dentro do seu coração, não mudou algo. Então, é exatamente isso que Jesus estava dizendo. Então, Jesus diz lá para os seus discípulos, e lhes respondeu Jesus, por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Você percebe que muitas vezes nós não conseguimos nem orar pela gripe que nós temos? Você não consegue nem orar pela dor de garganta que você tem? Esses dias eu estava lá ruim, em casa, mas ruim, irmão, você não tem noção, eu tenho 44 anos, eu acho que eu nunca tive uma dor na minha garganta como eu tive dessa vez, nunca tive. Eu não conseguia engolir o remédio, era um negócio fora do normal, eu fui orar, falei, Deus, eu não aceito isso na minha vida. Eu não aceito ter uma doença dessa que está me impedindo, cheio de coisa para fazer durante a semana. A semana que vem vou ministrar num lugar, vou para fora de São Paulo, nós vamos ministrar. Eu falei, eu não posso ficar doente, domingo tem culto, eu não posso, tinha gente para atender, eu falei, eu não posso ficar dessa forma. Mas você sabe que muitas vezes nós não temos nem fé para curar a dor de garganta que nós temos. Não tem nem fé para orar pelo filho quando está enfermo. Não tem fé para orar quando o casamento está com problema. E aqui Jesus está falando que a fé, se ela for do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos fazer muita coisa. O grão de mostarda é um dos menores grãos que nós podemos encontrar. Mas Jesus está falando que se a nossa fé for desse tamanho, desse menor grão de mostarda, a nossa fé ainda já é uma fé muito grande para fazer ou ver o mover de Deus se estabelecer na minha e na sua vida. E aí ele diz, nada vos será impossível.
se a sua fé for dessa forma. Mas aí ele diz o seguinte: tem algo aqui, tem uma vitamina no meio dessa ordenança de Jesus aqui, que Jesus está dizendo, falou, para que algo aconteça, vocês precisam ter fé, mas tem outras coisas que vocês precisam fazer. Então vamos lá, vou te dar um exemplo. Então, há uns anos atrás, na verdade o ano passado, eu estava fazendo academia. Então, você está fazendo academia, eu tinha fé para ficar bombadão. Eu tinha fé para emagrecer. Mas se eu não fizesse algumas outras coisas, eu não ia nem emagrecer e nem ficar bombadão. Tanto é que não aconteceu. Nenhuma delas. Eu só tive fé, mas não aconteceu o restante. Por quê? Aí você tem que tomar suplemento, você tem que fazer uma reeducação alimentar, você vai no nutricionista, nutrólogo, você vai lá fazer um acompanhamento, comer o que precisa comer para você ter as substâncias necessárias para que você tenha massa muscular. E é o que Jesus está dizendo aqui, você precisa ter fé, mas estas castas não se espelhe, senão por meio de jejum e de oração. Algumas versões está dizendo aqui, algumas castas de demônios, se você não orar, ou melhor, se você não jejuar e orar, você não dá conta de vencê-las. Então, pastor, por que nós jejuamos 21 dias? Ou por que nós jejuamos 40 horas de jejum todo começo de semestre? Porque eu quero dizer para você, o nosso inimigo, o diabo, eu nem gosto de ficar falando do diabo, porque eu não gosto de ficar dando moral para ele. Eu gosto de falar do reino de Deus. Mas o fato é, eu e você, nós temos um inimigo. Temos um inimigo que age no nosso casamento, temos um inimigo que age na mente, temos um inimigo que age na saúde, temos um inimigo que age na vida dos filhos, temos um inimigo que age no trabalho, nas finanças, temos um inimigo. Nós temos um adversário. E a Bíblia fala que esse adversário, ele só pode ser derrotado porque existem algumas castas dele. Existem algumas linhagens dele que só saem com jejum e coração. Então o próprio Jesus está dizendo isso aqui. Sabe, então algumas pessoas podem ter algumas questões acerca aqui do jejum, que eu quero tratar com você, todas elas agora. Fazer você entender o porquê de jejuar. Porque é importante que você seja esclarecido e que você esteja à disposição para viver esse tempo poderoso do Senhor. Mas é importante nós sabermos o que a Bíblia diz acerca do jejum. Porque sabe o que é interessante? O diabo, ele é especialista em nos distrair ao longo da nossa vida. Muitas vezes nós achamos que o diabo, porque quando você lê lá na palavra de Deus, você fala assim, né? Fala, o ladrão veio para roubar e matar e destruir. E se eu falar para você que esse ladrão que a palavra está dizendo não tem a ver com o diabo? Quantas pessoas acharam que esse ladrão tinha a ver com o diabo? Levante sua mão. Eu achei por muitos anos. Mas esse ladrão que veio para roubar e matar e destruir, não tem a ver com o diabo, tem a ver com os falsos profetas e os falsos ensinos que as pessoas têm ensinado ao longo da vida. Então hoje, o que você mais ouve na vida cristã é dizer, pastor, eu estou na graça, então pela graça eu não preciso fazer mais nada. Jesus, você pega o banquinho, senta no banquinho, pega a Bíblia para ler. Eu não estou falando aqui de nenhum pregador da internet que está falando isso aí, não. Eu só estou usando um termo aqui. De verdade, diante de Deus, estou te falando isso. Aí você pega, você só fala aquilo que a pessoa ela quer ouvir. Você só fala aquilo que a pessoa ela está esperando ouvir. Você não fala aquilo que a pessoa precisa ouvir para mudar. E aí você pega lá a Bíblia só no Novo Testamento, esquece todo o Velho Testamento como se ele não existisse. Você pega o Novo Testamento, senta e você fala, você não precisa fazer mais nada, porque você é o centro do coração de Deus. Eu ouvi isso há uns tempos atrás. E eu quero dizer para você, você não é o centro do coração de Deus. O centro do coração de Deus já tem dono, se chama Jesus Cristo. Ele é o centro. Mas você é o centro do coração de Deus. Você não precisa fazer mais nada. A sua vida pode continuar do jeito que está. Não pode. Não pode continuar do jeito que está.
Porque se sua vida continuar do jeito que está, nós anulamos aquilo que a palavra de Deus ela diz. Sabe, nós rejeitamos o que a palavra de Deus ela diz. Porque a palavra diz que ela é novidade de vida. Ela é transformadora para mim e para você. Então há necessidade de nós jejuarmos sim. Sabe, de ler as Escrituras Sagradas tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento para entender o que a palavra de Deus fala ao meu respeito. Então essas disciplinas espirituais que estão escritas tanto no Velho quanto no Novo, têm sido esquecidas, têm sido deixadas para trás. E as pessoas têm levado a vida da forma que quer levar, e acha que a igreja tem que aceitar tudo, de qualquer jeito. E eu quero falar para você, a igreja não aceita levar uma vida de qualquer jeito. Sabe, é fato que nós, quando nós falamos acerca de Jesus, nós falamos sim que Jesus ele ama o pecador, mas Jesus ele odeia o pecado. Jesus ele ama o pecador, mas ele não quer que o pecador seja pecador o resto da vida. Jesus ama sim, mas ele quer que esse pecador tenha uma transformação de vida. Mas para isso, algumas práticas da vida cristã precisam ser seguidas. Elas não foram deixadas de lado. Sabe, elas não foram esquecidas. Pelo fato de, não, agora eu estou na graça. Não. Faz parte de uma liturgia, faz parte de uma prática minha e sua. Sabe, hoje você é um adulto. Mas quando criança você comia papinha. E você não vive comendo papinha até hoje. Outro dia nós fomos no mercado e minha filha fez. Ai pai, estou com tanta vontade, a grandona. Tanta vontade de comer uma papinha da Nestlé. Eu falei, mas o que é? Está com algum problema mental? Porque você está doente? Porque vai comer papinha. Não, é só a vontade. Aí eu falei, vai lá, pega então uma papinha da Nestlé. Ela foi com 6 potes assim de papinha Nestlé, daquela grandona. Eu falei, ué, mas você está achando o quê? Que você vai almoçar a papinha da Nestlé? Você é adulta, você tem que comer arroz e feijão. Carne, frango, linguiça, é isso que você tem que comer. Não papinha da Nestlé, passou, o tempo passou. Então você não pode ficar apegado às coisas lá de trás, a sua vida avançou, então tem coisa agora que faz parte da sua vida. Agora responsabilidades fazem parte. Responsabilidade de você almoçar, de você ir trabalhar, de sair para a faculdade, acordar cedo, de você colocar suas roupas para lavar, de você organizar essas coisas, faz parte. Porque isso é uma disciplina para mim e para você. Mas ao longo do tempo, as disciplinas elas foram abandonadas. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus e entendemos qual é a nossa parte da vida cristã, nós deveríamos praticar o jejum de tempos em tempos, não de 6 em 6 meses como nós fazemos. O certo era que pelo menos toda semana você jejuasse pelo menos um dia. Mas olha como que o diabo ele é especialista em trazer para você distração. Hoje você abre a internet para ver acerca de dietas, de alimentação. O que é que você vê na internet hoje? Jejum intermitente. A pessoa consegue jejuar um dia inteiro, fazer esse tal desse jejum intermitente, mas quando você fala para ela na vida cristã, o jejum que não é o que vai emagrecer, mas é o que vai trazer saúde espiritual para ela, fala, nossa pastor, mas isso daí é muito antiquário, isso daí está muito ultrapassado. O diabo tentando te distrair, tentando tirar o foco da sua vida. Então você vê, tanto no Velho como no Novo Testamento, você vê que Jesus, ele estabelece, o próprio Deus estabelece o jejum para todos. E à medida que você se torna alguém maduro espiritualmente, você jejua. Então você vê, Moisés jejuou no monte antes de receber as tábuas da lei, porque Deus estava dando uma direção para ele, dizendo qual seria a forma agora dele conduzir o povo, mas para conduzir o povo não podia ser de uma forma natural. Então o Senhor chama ele, o próprio Deus chama, fala, vai jejuar. E ele entende, eu preciso jejuar, porque eu preciso ter revelação daquilo que Deus vai me dar. Sabe, você tem uma palavra de Deus, você pode pegar esse livro nos 21 dias, você pode ler o livro com as crianças nos 21 dias, mas você pode ler de uma forma normal, sem revelação, e não ter transformação. Então Deus estava falando aqui para Moisés, você precisa ter a transformação na sua mente, em outras palavras, para você conduzir o povo.
Então, você vê, Davi, ele jejuou por 7 dias intercedendo pelo seu filho, pela vida dele, que era um recém-nascido, que estava à beira da morte. Sabe, Esdras jejuou lá por Jerusalém, quando Jerusalém estava em ruínas, em ruínas pelo pecado. Sabe, então para edificar novos muros, para edificar Jerusalém novamente, então jejuou. Esther jejuou por 3 dias, antes de se apresentar lá para o rei, para poder interceder pelo seu povo. Daniel jejuou por 21 dias, para que ele pudesse ver a libertação do seu povo, e para que o seu povo fosse livre de toda a escravidão lá da época na Babilônia. Então você percebe que jejum, coisas quando você não tem poder, você não tem o controle da sua vida, é aí onde o jejum ele entra na sua vida. Sabe, se eu perguntar para você, eu não vou perguntar isso para você agora, mas se eu perguntar para você aqui, quantos aqui tem coisas que não conseguem resolver na sua vida? São coisas difíceis, que você não dá conta e se repete na sua vida ano após ano se repete o mesmo problema. Quero falar para você, você precisa jejuar para quebrar essas casas de demônio. Sabe quantas coisas você tem vivido que você não tem vivido de acordo com a palavra de Deus? Eu quero dizer para você, você precisa jejuar, para que o seu inimigo entenda, para que o seu espírito esteja sensível. Nós não oramos e jejuamos, bom, já está aqui mais para frente. Sabe, Jesus... pastor, tudo que você está falando aí está no Velho Testamento. Pois é, então eu vou te falar o do Novo. Jesus jejuou 40 dias antes de iniciar o seu ministério. Por quê? Porque Jesus precisava estar sensível. Então esses daqui são alguns exemplos dessas pessoas que jejuaram, sabe, que se consagraram diante de Deus. Mas é importante você entender o jejum da nova aliança. Nós falamos aqui acerca do jejum da velha, da grande maioria dos casos, mas é importante você entender o jejum da nova aliança. Sabe, então, como eu acabei de falar para você, Jesus jejuou 40 dias para iniciar o seu ministério. Então, o próprio Jesus, ele é o sangue da nova aliança. Algumas pessoas, elas defendem, alguns teólogos defendem que a graça, ela só começou a fazer parte também da sua vida o dia que Jesus morreu e o sangue dele foi derramado. E quando ele disse lá, está consumado. Mas não é verdade isso, porque a palavra de Deus na nova aliança, nós vemos que o início do ministério de Jesus, que foi quando começou a graça do próprio Deus. Foi quando Jesus, ele disse lá, eu vou dar a vocês um novo mandamento. Eu tenho para vós um novo mandamento. Quando Jesus, ele disse isso, ali começou a ser estabelecida a graça de Deus. Jesus, quando veio a essa terra, quando ele nasceu, ali começou a graça de Deus ser estabelecida. Lá quando aqueles reis magos chegaram lá diante de Jesus para lhe oferecer ali alguns presentes. E eles chegaram à conclusão que aqueles presentes eram muito poucos, tamanha a graça que eles estavam tendo de ver ali o Filho de Deus nascendo, estando ali perante eles. Sabe, então, lá em João, você não precisa abrir, capítulo 13, verso 14, verso 34, a palavra de Deus, ela diz, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Essa é a graça de Jesus. Jesus dizendo para mim e para você, ele não está falando, eu só vou te amar se você for bonitinho e cheirosinho. Não, Jesus estava dizendo desde o princípio, eu vos amei. Eu vos amo. Então aprenda a amar como eu vos amo. Sabe, então Jesus estava dizendo aqui, que após a sua morte e ressurreição, os discípulos dele também deveriam fazer o quê? Jejuar. Eles também deveriam fazer. Porque Jesus estava dizendo, vocês estão fazendo a obra aqui junto comigo. Você vai ler daqui a pouco, está em Lucas. E eu quero que você abra lá em Lucas capítulo 5, verso 35. Lucas capítulo 5, verso 35, mas presta atenção aqui. Jesus estava dizendo para os seus discípulos, falou, hoje vocês estão aqui comigo.
Vocês estão aqui, tudo bem comigo, eu tenho feito milagres, eu tenho expulsado demônios, eu sou a própria, Jesus não disse isso, mas ele era, eu sou a própria expressão do Pai aqui na terra. Então eu sou a própria graça que estão com vocês, mas vai chegar o dia que o noivo lhe será retirado. E o dia que o noivo for retirado, porque você percebe, nos 3 anos e meio do ministério de Jesus, você não vê nenhum discípulo de Jesus jejuando. Pelo contrário, eles estavam preocupados em ter dinheiro para comer. Toda hora falando para Jesus, o dinheiro está acabando, precisamos comer, e aí o que nós vamos fazer? Nós precisamos, Jesus, vai ter uma casa para a gente filar uma boquinha aí não? 3 anos e meio. Você percebe, Jesus começou o seu ministério jejuando, porque ele precisava estar sensível à palavra. Mas os discípulos dele não precisaram jejuar enquanto ele estava lá. Mas lá em Lucas, a palavra de Deus, ela diz que o próprio Jesus dizendo, vai chegar o momento que o noivo lhe será retirado. E aí vocês vão ter que jejuar. E está lá, dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo. E naqueles dias, sim, jejuarão. Sabe, então eu e você, para estarmos sensíveis à voz do Senhor, sensíveis à vontade do Pai, eu e você precisamos jejuar. Sabe, então, ele nos ensinou que a forma de nós estarmos sensíveis à palavra de Deus, ao mover de Deus, à vida de Deus, é quando nós ouvimos do próprio Deus aquilo que nós devemos fazer. Sabe o que é interessante? Você pode reparar, muitas vezes nós queremos achar desculpas para o pecado. Não, pastor, eu fiz porque a oportunidade bateu na minha porta, e quando eu vi, como dizia, tinha um programa que eu assistia na MTV quando eu era jovem, que era um negócio de futebol que tinha lá na MTV, entre os artistas lá, os cantores. E eles diziam lá, tinha um homem lá que ele ficava fazendo palhaçada, ele falava, fez que foi, não foi, acabou fundo. Pastor, eu estava lá, eu fiz que fiz, não fui e acabei fundo, lá para o pecado. Não, é porque você estava insensível à voz de Deus. Porque quando você está cheio da presença de Deus, eu quero dizer para você, você não vai pecar, porque o Espírito Santo vai acender a luz de alerta. Eu não estou dizendo para você que você não vai ter tentação. E presta bastante atenção no que eu estou dizendo para você, principalmente nos dias de jejum. Esteja preparado. Prepara, porque em dia de jejum, quando você está sensível, meu camarada, você vê coisa até onde você não devia ver. Há uns anos atrás, nós tínhamos uma rede lá na Vila Mariana, e nós temos um jejum, mas muito poderoso. E aí nós falamos, eu liberei uma palavra lá na época, na vida de algumas pessoas, falei, você vai ver coisa que você nunca viu. Passado alguns dias de jejum, os irmãos vêm falar, pastor, eu estava no metrô, o cara olhou para mim, a cara dele era de um cara endemoniado, assim, a feição dele mudou, o rosto mudou. Pastor, eu estou vendo demônio em tudo que é lugar. Eu falei, pois é, então você está sensível, então ora, vai repreendendo, todo lugar onde você for. E não era um só não, eram vários, e nem tinham se conversado, porque o jejum traz sensibilidade. Então essa sensibilidade desses 21 dias, vai levar você a enxergar coisas, que talvez no seu dia a dia natural, você não enxerga. Na vida do seu cônjuge, na sua própria vida, na vida dos seus irmãos, vai te fazer sensível. Vai ouvir a voz de Deus, talvez de uma forma que você nunca ouviu. Então eu estou sempre preparado. Jejum de 21 dias é tempo de eu resolver BO. Então quase todo dia eu resolvo um BO, porque aparece algo. É jejum, eu até falo para minha esposa, estou acostumado, é jejum de 21 dias, é época de aparecer problema. Mas se aparece, eu quero falar para você, se aparece, é porque Jesus quer resolver os problemas, porque quando o problema está escondido, Jesus não pode entrar na história, mas quando aparece, quando tem lá uma manifestação demoníaca, é onde o poder de Deus ele entra, onde o poder de Deus ele restaura, onde o poder de Deus faz nova todas as coisas. Quantos dizem amém? Então esteja preparado para isso. Sabe, então 21 dias é para você estar sensível. Sabe, o apóstolo Paulo, quando conheceu Jesus, a sua vida ministerial, que você percebe, Paulo, ele era um judeu e um cidadão romano. Ele seguia todos os princípios do judaísmo,
mas não tinha revelação da palavra de Deus. Não tinha revelação de Jesus. E aí Saulo, recebe lá o poder de Deus. Cai do cavalo, fica cego. Atos 9:8 diz isso, você não precisa abrir, diz. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias, sem o quê? Sem comer. Os quais nada comeu e nada bebeu. Por quê? Paulo estava querendo entender. O jejum fazia parte de todo judeu. Judeu jejuava por natureza. Ele já jejuava porque fazia parte da sua vida. Então Paulo queria entender o que é que está acontecendo comigo. Eu ouço uma voz, fala comigo, mas depois que eu caio do cavalo, eu levanto e fico cego. Então eu preciso entender o que está acontecendo. O que Paulo foi fazer? Foi jejuar, para ficar sensível. Eu não vou me distrair com as coisas do mundo. Então eu quero dizer para você, o jejum, ele não vai mudar o coração de Deus. O jejum não é para mudar as vontades de Deus. Não, o jejum é para mudar as suas vontades. O jejum é para transformar a sua vida. É para fazer você sensível, para ouvir quais são as vontades do Pai. É para isso que é o jejum. Então de Deus, você não vai mudar nada nele, porque Deus é imutável, mas vai mudar muita coisa em você. Então Paulo, ele foi orar, foi jejuar, para quê? Para que a sua vida fosse mudada. Para que a sua vida fosse transformada, até o quê? Até que ele fosse guiado pelo Espírito. E você vê que depois que Paulo, ele orou e jejuou, a sua vida mudou, ela deu um giro de 180 graus. Ele mudou, ele saiu de onde ele estava, ele foi para outro ponto, porque a sua vida mudou. E a Bíblia fala, lá no capítulo 13, do verso 2 e 3 de Atos, diz, e servindo ele ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Paulo, para a obra que vos tenho chamado. Então jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediam. Põe a mão na vida do seu irmão aí, e fala assim, ó, eu estou enviando você, para que você faça a obra de Deus nesses dias. Fala para ele, eu estou impondo as mãos sobre você, para liberar o poder de Deus sobre a sua vida. Sabe, então não há dúvida que o jejum bíblico, ele é uma disciplina espiritual. Mas é importante você entender. Jejuar do quê, pastor? O que eu posso jejuar? Jejuar é você se abster de coisas que você está matando a sua carne. Matando a sua carne. Então você está dizendo para ela, ó, você sabe que a palavra de Deus, ela diz que a minha carne, a sua carne, ela milita, ela luta contra o espírito todos os dias. A nossa carne é o nosso adversário. Irmão, esses dias que eu estava doente aí, irmão, não tinha nem força para orar. Queria orar, primeiro que eu não tinha voz. Tinha que orar sem voz. Ué, mas eu fiquei pensando, foi o cara que é mudo, ele precisa orar, então orar no pensamento, então a voz não é o problema, essa não é o problema. Eu não conseguia levantar da cama, uai, é fato, e o cara que não consegue levantar porque tem problema nas pernas, ele vai orar na cama, então eu falo, não tem problema, não existe dificuldade, a dificuldade está na carne que está dizendo, eu estou tão mal. Na verdade eu estava assim, né, eu estou tão mal, eu estou nem conseguindo falar, estava mais ou menos assim. Estou mal, não consigo orar. Não, preciso orar. Porque se eu estou mal, é agora que eu preciso orar. Mas a carne está lá. A maldita da carne está lá falando. Está aqui, você está ruim, tadinho de você. Aí tinha alguns irmãos que ligavam. Nossa, pastor. Irmãos, eu não gosto disso. Então não faça isso comigo, porque eu não gosto de me sentir coitado. Então não faça isso comigo, porque você vai me deixar mais mal ainda. Aí alguns irmãos ligavam. Nossa, pastor, está mal, né? Estamos orando pelo Senhor, pastor. Mas Deus é contigo, pastor. Nenhuma arma forjada. Falei, irmão, não fique em paz, irmão. Eu escrevi a mensagem que eu não podia falar. Falei, irmão, fique em paz, eu estou bem. É só a garganta que está ruim. Estou tomando remédio, antibiótico, que uns dias eu estou melhor. Estou melhor, estou aqui falando para você. Falei, então não precisa ter dó de mim, não. Eu quero só que você ore para que eu me fortaleça. Mas estava lá lutando contra a minha carne.
Porque a carne é o nosso adversário. Então a carne, ela milita contra o meu e contra o seu Espírito Santo, contra o Espírito Santo. Então quando eu e você nós jejuamos, o que nós estamos fazendo? Você não me domina. Você não determina as regras aqui da minha vida. O que determina as regras aqui da minha vida é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem determina essas regras para mim. Então você não vai me dominar. Então a partir do momento que você está, e não faça o jejum também, pelo amor de Deus. Ah, pastor, eu vou deixar de comer algumas coisas aqui. Mas não ora, não se consagra diante de Deus, você só está fazendo regime. E se vai fazer regime, faz direito. E se vai jejuar, faça direito também. Então não jejue sem orar. Porque se jejuar sem orar, você só está perdendo tempo da sua vida. Só está gastando tempo da sua vida. Está gastando dinheiro, comprando um livro que você não está nem aí para ele. Não, ore e jejua. Faça as duas coisas ao mesmo tempo, porque ela vai ter o poder. Fala, pastor, mas o que eu posso jejuar? Eu falei, não sei. Você tem uma série de coisas para fazer. Eu só falo para você, aprenda a olhar a sua maturidade. Aprenda a olhar o tanto que você amadureceu na sua vida cristã. O cara tem 40 anos de crente. Não, pastor, eu vou jejuar, eu tirei a Coca-Cola. Toma uma vergonha na sua cara. Na verdade, a Coca-Cola era para você ter tirado, nem tem nada a ver nem com jejum, é com a sua saúde. Era dela que decidia tirar a Coca-Cola, é pela sua saúde, não por jejum. Não, pastor, eu tirei o cafezinho, porque eu não vivo sem café. Irmão, me poupe. Como que você não vive sem café? Você não vive sem Jesus, sem café você vive. Então, irmão, toma vergonha, você é um adulto. Então, você é um adulto, faça coisas que vão demonstrar. Você não pode só parecer santo. Você tem que ser santo. Você tem que ter atitudes de santo. Fala, não, eu arroto santo. Desculpa a expressão, pelo amor de Deus. Mas eu arroto santidade. Mas dentro da minha casa eu sou um cavalo, sou um animal. No trânsito eu sou um elefante que sai atropelando para tudo que vê pela frente, sai atropelando. Fala, não, mas aqui em cima eu sou um anjo. Fala, não, você é um hipócrita, isso sim. A Bíblia fala que isso daí é pecado de farisaísmo. É isso que a Bíblia está falando. Então você vai fazer, faz direito. Você vai jejuar, ora. Então você é um adulto, ora da forma como você vai jejuar, jejua como um adulto jejua. De qual forma? Fala, não, eu vou me abster de algumas coisas. Eu tenho um amigo, eu já fiz esse jejum há uns anos atrás. Eu tenho um amigo que todo jejum, o nome dele é Marcelo Sato. Ele é pastor lá em Francisco Morato. Todo jejum de 21 dias, ele jejua 21 dias só tomando água. Ele não põe uma gota de um alimento na boca. Não estou falando para você fazer isso. Mas ele faz, e está vivo e gordo. Porque ele emagrece no jejum, acaba o jejum, parece que toma um negócio, engorda de novo assim, ó. Fala, você parece um baiacu, Sato. Eu falo para ele. Sabe baiacu, aquele peixinho que engorda quando você pega assim? Fala, mas tá lá, jejua 21 dias e não morreu até hoje. E detalhe, ele só tem um rim, porque o outro ele doou para a mulher dele. Então não mata. Mas pelo contrário, vai ver o tanto de experiência espiritual e poderosa que esse homem tem. Ela fala, pastor, eu não estou nesse nível ainda. E eu compreendo, de verdade. Fala, pastor, mas eu vou tirar uma refeição do meu dia, eu vou tirar. Tira uma refeição do seu. Eu entendo que você trabalha, tem alguns que trabalham com trabalho que são trabalhos braçais complicados. Você trabalha numa metalúrgica o dia inteiro suando, que nem uma tampa de panela. E aí você tirar algumas coisas, vai fazer mal para você, você vai morrer lá no trabalho. Alguns trabalham com pedreiro, o dia inteiro dando uma retada na parede, sol a sol. Irmão, você tirar, você vai morrer. É fato que tem coisas para você que são difíceis. Mas complementa com outras. Mas você pode, tira uma alimentação. Eu garanto para você, uma refeição sua não vai te matar. Você tirar uma, não vai te matar. Mas, pastor, eu vou deixar de jantar. Eu vou deixar de almoçar. Mas nesse período, vai orar. No período do seu jantar, ou do seu almoço, ou do seu café da manhã, vai orar. Café da manhã eu não falo para tirar muito não, porque, irmão, eu falo para você tira o café da manhã, né, tem gente que nem toma café da manhã e ainda fala, vou tirar o café da manhã.
Eu mesmo nem tomo café da manhã, eu só tomo café da manhã em hotel. Se tivesse um café da manhã em hotel na minha casa, todo dia eu tomava, mas não tem, aí eu não tomo. Comer pão com manteiga e tomar café com leite, dá licença. Queria comer aquela variedade de fruta, presuntos, queijos, pães de todos os sabores, mas não tenho, então eu não vou comer nada não. Eu só almoço, é errado. Detalhe, mas eu como uma fruta, todo dia. Mas eu vou tirar o café da manhã. Você toma café da manhã? Não, não tomo. Então você está tirando o quê, rezado? Pelo amor de Deus. Mas uma coisa eu posso te falar. E essa eu gostaria de pedir encarecidamente. Irmão, não se distraia com televisão. Não faça isso. Irmão, não, nem Netflix. Quando eu falo televisão é tela. Tela. Não se distraia com isso. Faça um propósito nesses 21 dias. Não, eu só vou acessar o celular, o Instagram, se for para publicar alguma coisa acerca da palavra de Deus. Aí eu vou acessar o Instagram. Se não for isso, não entra. Vou colocar lá um negocinho para dar risada. Eu vou lá falar mal do prefeito, do governador, do presidente. Eu vou publicar. Não faça isso 21 dias, não. Deixa o diabo te roubar nisso daí, não. Pelo amor de Deus. Como minha esposa disse aqui, 21 dias sem tela na vida dos filhos. Eu estou numa luta lá na minha casa agora, porque eu quero não é só 21 dias, não. Eu quero o resto da vida sem a tela para os meus filhos. Não quero que eles sejam escravos de tela. Não quero. Irmão, comprei tanto livro lá em Goiânia agora para minha filha pequena, para ela poder, vai ler, vai pintar a história, vai ler a Bíblia colorida, vai pintar a Bíblia, vai fazer a Bíblia colorida lá, vai pintar, você não ficar na tela, porque tem roubado, tem trazido coisas que a gente repudia. Então na vida do adulto, faça a mesma coisa. Então faça a mesma coisa na sua vida. Sabe, então aí você está dizendo, talvez você pode perguntar, pastor, mas por que jejuar 21 dias? Deixa eu te contar uma história aqui que eu não tenho tempo de ler agora. Hoje eu estava te ensinando algo aqui, é um culto um pouco diferente, eu estou te ensinando algo. Sabe, Daniel, a Bíblia fala que Daniel, ele viveu num tempo, ele foi levado moço para a Babilônia. Então depois você pode ler, está lá no livro de Daniel, você vê toda a história de Daniel e do povo. Daniel foi levado moço para a Babilônia. E lá na Babilônia, ele conseguiu ter um respeito, um reconhecimento de autoridades num lugar onde ele era escravo. Então, no lugar onde ele era escravo, ele conseguiu ter um reconhecimento para poder fazer coisas que tinham a ver com a sua fé. Mas num determinado momento, você sabe que todas as vezes que nós investimos a nossa vida numa obra, num propósito divino, sempre nós vamos ter os nossos adversários tentando paralisar aquilo que nós estamos construindo. Então, você vai batizar pessoas, não é tão simples assim batizar pessoas. Você vai ter lá o dia que o cara, não quero, eu não estou preparado, eu acho que eu não vou, porque eu trabalho. No encontro, a mesma coisa. Vai levar pessoas para o encontro, desculpas de tudo que é lado. A pessoa está bem na semana do encontro, chega no dia do encontro, ela fala que ela não pode. Por quê? Porque o nosso adversário sempre quer fazer o quê? Impedir o crescimento da obra. Então Daniel estava lá num tempo onde ele tinha reconhecimento e o povo podia fazer. Mas num determinado tempo da sua vida, o rei decide fazer algo. Fala, é o seguinte, vou baixar um decreto aqui por causa de um endemoniado que tinha lá no meio. Fala, vou baixar um decreto aqui agora, vocês não podem mais falar da palavra de Deus. E é o seguinte, se eu pegar alguém orando aqui a Deus, esse era o decreto. Se eu pegar alguém orando a Deus aqui, esse vai ser levado à morte. Vou mandar prender e vai matar. Vai morrer. O que Daniel faz? Ele tem duas escolhas. Ou eu me curvo aquilo que o rei está falando, e eu não vou ser morto horas escondidas, ou eu assumo aquilo que Deus me chamou para fazer, e eu vou fazer. Daniel foi orar. O que Daniel fez? Está lá orando com a janelona do quarto aberta. Quem é que vê? O próprio demoniado. Foi lá e caguetou lá, foi lá fofocar lá para o rei. Falou, Daniel está orando. E Daniel ainda, nesse tempo, ainda faz algo que era realmente para mostrar que ele estava fazendo. Porque o que o rei fez para ele? Ele falou, é o seguinte, você pode vir aqui comer aqui no meu banquete, aqui, eu tenho as mais finas iguarias aqui para você. Daniel decide fazer algo pela libertação do seu povo, para que o evangelho pudesse ser pregado. Daniel resolve jejuar 21 dias.
Ele faz um jejum diferente, um pouco desses que a gente costuma falar, ou que Jesus fez, ou que Moisés fez, Davi fez, de tirar refeição. Daniel resolve jejuar 21 dias num jejum que hoje nós chamamos de jejum de Daniel. E que mesmo assim ainda tem algumas pessoas que querem engambelar o jejum de Daniel, para fazer igual. Mas eu vou te explicar como que é o jejum de Daniel, já já. Então Daniel resolve jejuar. Fala, eu não vou me distrair com as finas iguarias da mesa do rei. Eu não vou deixar de orar. Daniel sofreu as consequências de assumir uma posição, mas Deus também guardou Daniel até o fim. No final de toda a história, Daniel é liberado pelo próprio rei para poder pregar o evangelho e ter o Senhor, o Deus dele, reconhecido no meio da Babilônia. Estou encurtando muito aqui a história para você. Mas Daniel resolveu jejuar 21 dias. E o que Daniel ele resolveu jejuar? De comer coisas que não eram cozidas, só coisas naturais, só vegetal. E aí tem algumas pessoas que falam, não, vou fazer jejum de Daniel, vou comer só arroz, feijão nesse tempo, e legume, não vou comer nada. Só que tem um detalhe, você vai ter que comer o arroz cru, o feijão cru, e todos os outros legumes cru, porque Daniel não cozinhou nenhum deles, nenhum. Então Daniel não só tirou a carne, não, Daniel tirou o sabor das coisas que ele estava fazendo. Por quê? Porque ele não queria se contaminar com aquilo que tinha sabor da mesa do rei. Ele falou, não vou. Eu vou me consagrar a esse tempo. E ele só comeu coisas cruas. Durante 21 dias. Ele orou, você pode fazer esse jejum tranquilamente. Mas pastor, eu vou fazer 21 dias comendo só fruta. Você pode, você não vai morrer. É fato que a sua frutose vai subir até lá no teto, né? Você vai ter que dar uma controlada em algumas coisas aí, mas toma cuidado. Mas você pode fazer, você não vai morrer, vai ficar bem saudável, só toma cuidado também com a quantidade que você vai comer. Não, no almoço eu como 12 maçãs, na janta eu como uma dúzia de banana e chupo 6 laranjas. Irmão, pelo amor de Deus, está tentando engambelar, e o que não dá, então não faz isso. Faça algo que o seu corpo, a sua carne, vai entender que é um sacrifício para você. Não, é um sacrifício para mim, eu não estou dando conta aqui, o negócio está... Aí você vai orar e sai bem. Porque na medida que você vai orar, o Espírito Santo te fortalece. Vai por mim, 25 anos que eu pratico isso. 25 anos que nós, na minha casa, praticamos isso. Então nós entendemos muito bem de qual é a forma que as coisas funcionam. Sabe, então, nesses 21 dias eu quero proclamar algo sobre a sua vida. Queria que você ficasse em pé, queria chamar a equipe de louvor aqui, agora. Mas queria que você ficasse em pé aí onde você está. Sabe, eu quero proclamar algo na sua vida nesses 21 dias. Quantos aqui têm a disposição de matar a sua carne nesses 21 dias? Levante sua mão. Glória a Deus pela sua vida. Você permaneça firme nesses 21 dias. 21 dias. E olha como que é engraçado. Quando eu estava fazendo academia, eu fui falar com a nutricionista. Falei, nós vamos entrar num jejum aí, eu sou pastor, vamos entrar num jejum de 21 dias. Como que eu faço? Porque como que eu vou fazer academia 21 dias sem jejuar, mas também não queria parar de fazer academia. Ela disse, diminui a frequência, o ritmo do treino, mas você pode fazer o seguinte, substitua uma alimentação pelo tal do whey protein. Toma ele. É um líquido que você toma lá, que tem proteína, tem uma série de coisas lá, toma lá, que você vai viver muito bem. Fiz 21 dias dessa forma, sobrevivi. Você perde um pouco de massa muscular, isso é fato, mas depois você recupera. Você tem mais um tempo da sua vida para recuperar. Eu quero proclamar algo na sua vida aqui nesses 21 dias. Que após esses 21 dias, eu quero dizer para você, Deus fará você 2 vezes mais forte do que você é espiritualmente nesse tempo. Sabe, você vai provar de coisas que você não tem provado nesses 21 dias e o restante desse tempo da sua vida. Você vai conquistar aquilo que você não conquistou nesses 21 dias, durante a sua vida.
Sabe, você vai tomar de volta aquilo que o diabo roubou da sua vida. Eu não sei, coloca lá no seu alvo, você tem lá alvos pessoais. Tem aqui, ó, alvos pessoais, coloca lá. O que é que você gostaria da parte de Deus de ter aqui? Fala, pastor, ó, eu tenho coisa aqui que eu gostaria, e o diabo tem me roubado. Ah, irmãos, não sei. Ah, pastor, eu queria ter uma casa própria. Eu já tive condição de ter uma casa própria e não tenho. Porque o diabo me roubou, gastei mais do que eu deveria. Fala, coloca lá, fala, eu quero ter. Ah, sua condição financeira está ruim, coloca lá. Fala, pastor, eu quero mudar minha condição financeira. Escreve lá. Ah, relacionamento na minha casa está ruim, escreve lá. Fala, eu não quero mais ter um relacionamento ruim na minha casa. Está lá. Mas eu pergunto para você, nessa manhã, você crê que o Senhor vai te fortalecer nesses 21 dias? Dá um glória a Deus aí onde você está. Sabe, então, nesses 21 dias, vamos orar. Orar para que nós sejamos instrumentos de Deus. Para que nós tomemos posições como verdadeiros filhos de Deus que sabem o porquê e o para quê foram chamados pelo Senhor. E nesses 21 dias, que outras pessoas também conheçam a Jesus através da minha e da sua vida. Sabe, eu estou orando por algo. Deixa eu dizer algo para você. Eu recebi uma palavra de Deus lá em Goiânia, e esse jejum de 21 dias vai ser para isso. Recebi uma palavra de Deus de um irmãozinho, nunca vi na minha vida lá em Goiânia. Nós fomos orar lá como equipe, lá o irmãozinho falou, eu quero orar por você, meu irmão. Aí depois que eu orei, ele orou, falou, você é da onde? Eu falei, sou de São Paulo. Ah, você é líder de célula? Eu falei, não, eu sou pastor lá em São Paulo. Supervisiono uma parte de São Paulo. Ô, pastor, misericórdia. Eu falei, não, palavra de Deus, é minha. Ele disse lá, que nós como igreja, seremos um instrumento de Deus, para abrir muitos outros prédios, e sustentaremos muitas obras missionárias, fora aqui desse prédio em outros países. Mas para isso eu preciso de dinheiro, eu preciso de ter uma igreja próspera. A prosperidade não tem a ver comigo. Essa palavra eu entendi muito bem, não é para a minha vida, não é para que eu seja próspero, por mais que isso aconteça. A igreja prospera, aí eu vivo da igreja, eu sou assalariado dela, claro que tudo dentro de um conforme, tem um conselho, que não deixa eu fazer o que eu quero, mas isso tem a ver com a igreja. Eu recebi essa palavra para a igreja, de nós sermos celeiros, essa foi a palavra que ele usou, celeiros, de muitos outros pastores. Esse daqui é o alvo número 1 que eu coloquei aqui, de alvo pessoal, é o alvo número 1 que eu tenho aqui. Eu falei, não, eu quero ser uma igreja próspera. Luiz disse aqui, nós estamos fazendo muitas coisas aqui de reforma. Então, daqui uns dias nós vamos fazer o berçário não vai ser mais ali, vai ser ao lado da mesa de som, aqui para fora. Vamos igualar aquela parte ali atrás. Estamos fazendo muita coisa realmente de reforma. A escola, aqui, prédio. Mas tem muitas coisas ainda que nós queremos fazer. E não tem nem a ver com reforma, tem a ver com a obra de Deus, que é enviar, é abrir novos caminhos. Sabe, o que eu mais recebo são pessoas da minha sala dizendo, pastor, eu tenho um chamado pastoral para as nações. E quando uma pessoa chega para mim, ela fala, eu tenho um chamado pastoral para as nações, e eu olho para o caixa da igreja e falo assim, nossa, mas não vai dar para ele ser das nações daqui, porque eu não vou poder investir no ministério dele, porque eu não tenho hoje eu não tenho. Talvez esse rapaz vai ter que ir lá para outro lado, essa moça vai ter que ir para outro lugar para poder investir lá. Mas recebi uma palavra de Deus. Sabe, eu creio no meu coração que nesses 21 dias a história será mudada. Não somente na área financeira, mas a história será mudada na minha e na sua família. A história será mudada na conversão de pessoas. A história será mudada na minha e na sua célula. A história será mudada nos nossos discipulados. A história será mudada no meu casamento. A história será mudada na vida dos meus filhos, porque eu creio no poder de Deus sobre a minha vida.